Dia 23. Vida doméstica. Primeira reflexão. Jesus, achado no templo, voltou à casa de Nazaré e continuou até os 30 anos a obedecer a José e a Maria. Segunda reflexão. Jesus crescia cada dia em sabedoria e graça, e a seu exemplo crescia também São José nas virtudes domésticas. Terceira reflexão. São José santificou-se em seu ofício humilde e Maria progredia divinamente na virtude, cumprindo com toda exatidão o mesmo que devia fazer em casa. Fruto. Ama a vida de casa e cumpre bem os deveres de família. Neste dia 23, São José convida-nos a pensar naquilo que temos que fazer em família, nos deveres que temos em nossa família. Seja de que forma for, todos nós, desde crianças até mais velhinhos, temos os nossos deveres em família. Estão a ver aqui que Jesus, depois que ele foi encontrado no templo, ele voltou à casa de seus pais em Nazaré e continuou até os 30 anos a obedecer a José e a Maria. Jesus era Deus. Jesus tinha autoridade. A autoridade dele, como Deus, era muito maior que a de Maria, muito maior que a de José. Mas era preciso que o próprio Deus nos ensinasse o que é ser filho. E neste ponto, pensemos em todas as crianças do mundo. Se elas tiverem como modelo a Jesus, ainda menino, ainda criança, vão ter aqui um modelo de grande virtude, que, mesmo tendo a dignidade que tinha, Jesus continuou obediente a Maria e José. Como filho, ele tinha o dever de ser filho. E esse dever de ser filho tem muito que se lhe diga, porque hoje em dia pensa-se logo em dar ocasião aos nossos filhos de terem 1000 tarefas fora de casa. E dentro de casa, qual é a tarefa? Qual é a função? Não estou a dizer para que as crianças sejam levadas a trabalhar para sustentar os próprios pais. Não é isso. Jesus não fazia isso. Mas Jesus, com certeza, ajudava Maria nas suas atividades domésticas. Também ajudava seu pai adotivo, porque Jesus depois foi conhecido como o filho do carpinteiro. Isso quer dizer que Jesus aprendeu também a arte, de certeza, e ajudou muito a São José. Porque é de pequenino, como diziam os antigos, é de pequenino que se torce o pepino. Ou seja, é de criança, desde pequenino, que nós começamos a formar os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos ideais maiores. Hoje fala-se muito de colocar as crianças em várias atividades, e muitas delas, a maioria delas, fora da própria casa. Mas às vezes a atividade dentro da própria casa ajuda a preparar a criança desde cedo para o quê? Para a realidade. Para a realidade de um dia, mais tarde, quando ela tiver a sua própria família, saber o que tem a fazer. Porque se nós desde crianças nos habituarmos a saber que temos um papel importante, até importante para a criança saber que ela faz parte da própria casa, da próprio ambiente familiar. Estou-me a lembrar que uma vez eu, no âmbito de uma criança a quem dava catequese, que os pais me disseram que essa criança, gostava muito de saber o que estava a acontecer com os seus próprios pais. Eu notei também que, durante as aulas de catequese, ela tinha
essa criança tinha uma maneira de pensar já muito ligada à realidade. E ela já dava respostas com muita racionalidade. Essa criança tinha o dom, a virtude de querer ajudar os seus pais, de querer ajudar a sua mãe, já desde nova. E por isso ela foi tendo também dentro dela boas inspirações e bons pensamentos. Por quê? Porque ela não vivia de sonhos, vivia da realidade. Vivia da realidade da vida. E por isso, como Jesus crescia cada dia em sabedoria e graça. E a seu exemplo, crescia também São José nas virtudes domésticas. Ou seja, Jesus acabava com as suas virtudes a ensinar a José a vontade de Deus, porque as crianças podem muitas vezes, ser elas verdadeiros missionários dentro de casa, ensinar os próprios pais nas coisas de Deus. Quantos exemplos de santo nós sabemos e conhecemos de crianças que, através delas, os pais acabaram por se converter. Quem viu a história da Sãozinha de Alenquer, que ainda está em processo de canonização, ela nasceu num ambiente em que a mãe era muito fervorosa, verdade, na religião católica, mas o pai já estava praticamente ateu. E ela, com o seu carinho, com o seu amor, ela acabou por oferecer. A vida dela foi oferecer todo o sofrimento da sua doença para que a sua mãe não tivesse as dores que ela tinha. A mãe sentia sempre uma espécie de doença que vinha e fazia-lhe mal. E depois ela ofereceu todos os prazeres e a felicidade que ia ter na terra pela conversão do pai, porque ela ficava imensamente triste porque o pai ia à missa e não comungava. E acabou porque depois da morte, passado algum tempo, o pai compreendeu e tornou-se um fervoroso católico. E a mãe, por sua vez, nunca voltou a ter aqueles problemas de saúde que a afligiam tanto. Neste ponto, até as próprias crianças, a exemplo de Jesus, crescendo em graça e virtude, poderão ser elas também missionárias dentro da própria casa. Elas podem contar aos pais as histórias bíblicas que forem lendo e até mesmo criar um ambiente de oração, ensinando os pais a rezar, ser elas a dizer: vamos rezar antes das refeições, vamos rezar antes de dormir, vamos rezar ao acordar. Por isso a terceira reflexão diz que São José santificou-se em seu ofício humilde e Maria progredia divinamente na virtude, cumprindo com toda exatidão o mesmo que devia fazer em casa. Ou seja, por vezes nós nos santificamos com as lidas diárias da casa. Não precisamos de grandes efeitos heróicos para sermos santos. Como dizia Santa Teresinha, nós devemos ser pequeninos, fazer atos pequeninos. Por vezes a santificação começa nessas coisas pequeninas, fazer uma boa comida, uma comida que agrada às pessoas a quem vamos servir a comida, limpar um armário que está desarrumado, varrer o chão, tirar as folhas do campo e colocá-las no estrume. Tantas pequenas coisas que se pode fazer e que dizem: olha, não é algo heroico, não é algo que possa ser motivo de vídeos no YouTube, mas são momentos, são atos de santidade. Porque na própria casa podemos ser santos, cumprindo apenas o que temos que cumprir. Um pai a ser pai, uma mãe a ser mãe, um filho a ser filho. Não é preciso, Deus não pede grandes coisas. Pede apenas que façamos pelo menos as menores, aquelas
aquelas coisas, aquelas tarefas que Deus nos confiou. És pai, então Deus te confiou cuidar do filho que tens nas mãos. És mãe, então Deus te confiou cuidares daquele filho que gerastes do teu ventre. És filho, então tens os teus pais a quem deves amar, e respeitar e ajudar em tudo o que eles precisarem. És esposo, esposa, então vocês têm que santificar um ao outro numa união conjugal, não apenas corporal, mas espiritual. A escada da santidade é aquela que nos leva para Deus. Faz-se assim de pequenos atos de amor, silenciosos para aqueles a quem Deus nos confiou nesta vida, nesta terra. E por isso o fruto que vamos entregar hoje a Deus pelas mãos de São José é: ama a vida de casa e cumpre bem os deveres da família. Sim, amar. Amar a tua própria casa. As tarefas que tens de fazer na tua casa. Começa a amar estas coisas do dia a dia, coisas simples. Oferece a Deus todos os deveres que tens que fazer, mesmo que sejam difíceis. É este o fruto que tens que oferecer a Deus, para te santificares. E por isso a jaculatória que vamos rezar hoje é: São José, servo e criado de Jesus, fazei-me encontrar a Jesus em minhas obrigações domésticas. Santa Teresinha era isso que ela fazia. Ela encontrava Jesus em todas as pessoas, em todas as coisas que fazia, por mais difíceis que fossem, ou coisas que ela não gostava de fazer. Mas ela dizia para ela própria que era como se estivesse a fazer para Jesus. Se nós amarmos as outras pessoas como se estivéssemos a amar a Jesus, é tudo mais fácil de fazermos. Porque estamos a servir a Jesus e não aquela pessoa. Porque aquela pessoa muitas vezes pode estar rabugenta, pode estar com dificuldades para nos retribuir da mesma maneira, porque por algum motivo ou outro está distante ou ainda não sabe o que é amor. Mas se nós amarmos no pensamento de que aquela pessoa é o próprio Jesus a quem estamos a servir, então aprenderemos como São José, que era servo e criado de Jesus, mesmo sendo ele o pai, o chefe de família, porque ele como pai ele tinha que servir o seu filho e a sua esposa com o seu trabalho, com o suor do seu rosto. Tinha que ser humilde, muito humilde, para sair todos os dias de casa e trabalhar nas lidas da carpintaria. Assim, todos em casa, na verdade, o que estavam a fazer é amar uns aos outros, fazendo aos outros como se estivesse a fazer ao próprio Jesus. Aprendemos com a Sagrada Família é amar estas pequenas obrigações domésticas que temos que fazer em casa. Para alcançar as graças que pedimos, rezaremos 7 Pai Nossos, 7 Ave Marias e 7 Glórias ao Pai, em memória das 7 principais dores e das 7 principais alegrias de São José. Depois rezamos, oração. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria, Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança, venho à vossa presença, a vós fervorosamente me recomendo. Ó, não desprezeis a minha súplica, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la, piedosamente assim seja. Oração final para todos os dias. Gloriosíssimo José, amado e distinguido pela Santíssima Trindade, que em vós tem todas as suas delícias, obedecido e respeitado pelo mesmo unigênito Deus que vos chamou, seu Pai, e escutado com respeito e submissão pela Rainha dos Anjos e dos Santos,
Vimos a vossa presença suplicar-vos que não desatendais nossas súplicas. Vimos hoje e esperamos voltar todos os dias deste mês, cheios de confiança em vossa extraordinária proteção. Fazei que cada dia nos retiremos consolados e voltemos ao seguinte com maior confiança, à vista das graças alcançadas. Não vos falta poder, porque em vossas mãos deixou o Onipotente nossa salvação. Amor também não vos falta, porque somos os filhinhos de Maria e os irmãos de Jesus, e portanto vossos filhos também. Não sejam obstáculo nossas faltas e imperfeições à vossa grande misericórdia. Se nossos pecados nos fazem dignos de sermos ouvidos, vosso amor e vossa bondade são imensamente maiores, e não nos desatendereis. Ouvi-nos, São José, em vós esperamos, não seremos confundidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.